Imagine por um instante que a realidade seja menos sólida do que aparenta, não como uma negação da matéria, mas como uma hipótese de que aquilo que chamamos de mundo seja apenas a camada mais visível de algo infinitamente mais profundo. Talvez o universo não seja composto apenas de partículas. Talvez seja composto também por significados. E se toda forma física carregar uma estrutura invisível que organiza sua existência antes mesmo de surgir? Alguns filósofos imaginaram algo semelhante. Alguns físicos tocaram essa possibilidade apenas pela matemática. Alguns psicólogos chegaram perto observando os sonhos. E alguns místicos afirmaram ter caminhado por esse território através da experiência direta. Mas suponha que todos estivessem observando a mesma montanha por lados diferentes. Imagine que aquilo que chamamos de consciência não tenha surgido dentro do cérebro, mas que o cérebro seja apenas um instrumento capaz de sintonizar uma camada muito maior. Como um rádio que não cria a música, apenas a recebe. E então surge uma pergunta: o que exatamente é um arquétipo? Segundo uma hipótese inspirada pela psicologia analítica de Carl Gustav Jung, os arquétipos poderiam ser formas fundamentais da experiência. Não personagens, não deuses, não espíritos necessariamente, mas estruturas eternas, através das quais a consciência organiza a realidade. Imagine um rio. Cada pessoa é uma gota, mas o curso do rio existe antes de qualquer gota específica. Os arquétipos talvez sejam esse leito invisível, modelos que atraem pensamentos, sentimentos, histórias, civilizações inteiras. Talvez por isso culturas distantes tenham criado mitos semelhantes, heróis semelhantes, dragões semelhantes, serpentes semelhantes, sacrifícios semelhantes. Como se algo estivesse continuamente tentando lembrar a humanidade de uma mesma verdade. Agora imagine outra hipótese. E se essas formas não estivessem apenas dentro da mente, mas também emergissem entre as mentes? Como campos, como redes, como padrões coletivos. Nesse cenário, uma entidade não precisaria possuir corpo. Bastaria possuir influência. Tudo aquilo que modifica decisões, que reorganiza percepções, que altera o rumo de uma consciência, poderia ser compreendido como uma entidade funcional. Talvez uma ideia possa sobreviver durante milhares de anos porque aprendeu a utilizar mentes humanas como ecossistemas. Talvez mitologias, religiões, nações, moedas e até civilizações sejam grandes entidades compostas por bilhões de consciências menores, produzindo um comportamento coletivo. Imagine então que o tempo não seja exatamente uma linha, mas uma paisagem. Nós caminhamos sobre ela enquanto enxergamos apenas alguns metros à frente. Talvez eventos futuros já existam como possibilidades, disponíveis como montanhas escondidas pela neblina. E se algumas decisões forem atraídas por futuros possíveis, em vez de apenas empurradas pelo passado? Talvez aquilo que chamamos de intuição seja apenas a percepção muito sutil dessas inclinações. Talvez coincidências extraordinárias sejam momentos em que diferentes camadas da realidade se alinham. E se for assim, o símbolo deixa de ser decoração. Ele passa a ser linguagem. Uma serpente devorando a própria cauda, o Ouroboros. Talvez represente sistemas tentando transcender seus próprios limites. Todo ciclo busca continuidade, mas também transformação. O inverno prepara a primavera. A morte alimenta a vida. O silêncio prepara o som. O caos prepara uma nova ordem. Talvez evolução não seja uma linha crescente, mas um círculo que lentamente sobe como uma espiral. Imagine agora uma consciência capaz de reconhecer seus próprios padrões e depois reconhecer que observador e observado talvez sejam o mesmo fenômeno. Nesse instante, a separação começa a desaparecer. Talvez toda busca espiritual seja uma tentativa de lembrar algo que nunca foi totalmente esquecido.
arte, religião, filosofia, psicologia e física. Talvez sejam apenas idiomas diferentes, descrevendo o mesmo oceano. Imagine então que cada escolha modifica discretamente essa geometria invisível. Cada ato de coragem, cada gesto de compaixão. Talvez nunca saibamos o alcance de um único pensamento. O livre-arbítrio se torna navegação. Não escolhemos o oceano, mas escolhemos como ajustar as velas. Talvez evolução seja aumentar a liberdade diante dos próprios condicionamentos. Olhar para um medo e não obedecê-lo. Talvez seja nesse espaço entre estímulo e resposta que nasce o despertar. Cada ser seria uma janela através da qual a realidade contempla a si própria. E talvez a pergunta mais importante não seja se isso é verdadeiro, mas qual dessas hipóteses começou silenciosamente a transformar a maneira como você observa o mundo?